A seguir, Painel. Boa noite, terça-feira, 12 de fevereiro de 2019. Está no ar o programa Painel. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, já iniciou a incursão pelo Congresso Nacional para defender o projeto denominado por ele de anticrime, que altera 14 leis, como o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei de Execução Penal, a Lei de Crimes Hediondos, o Código Eleitoral, entre outros. O objetivo das mudanças legais, segundo o governo, é tentar reduzir os crimes violentos de corrupção e os praticados por integrantes de facções criminosas. E este é o tema do debate de hoje no programa Painel. O painel é transmitido ao mesmo tempo em diferentes plataformas. Neste momento estamos ao vivo pelo canal 4 da TV Aberta, pelo canal 14 da NET e pela rede de rádios UPF e também no Facebook na página da UPF TV. E a gente, é claro, conta com a sua participação. Programa Painel. E para participar do nosso programa é só entrar na página da UPF TV no Facebook ou mandar a sua mensagem pelo WhatsApp. O WhatsApp da UPF TV é o 984180186 e o WhatsApp da Rádio UPF é o 984180089. Manda a sua pergunta, o seu comentário que a gente vai ler aqui ao vivo. E o programa de hoje recebe para debater as propostas do ministro Sérgio Moro, promotor de justiça e um dos responsáveis pela Vara de Execuções Criminais Regional aqui de Passo Fundo, Dr. Álvaro Poglia, o delegado titular da DRACO, que é a Delegacia de Polícia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas da Polícia Civil de Passo Fundo, Dr. Diogo Ferreira, e também um mestre em Ciências Criminais, professor aqui da Faculdade de Direito da UPF, Luiz Fernando Pereira Neto. Sejam todos bem-vindos, obrigado pela presença no programa de hoje. Um debate importante, polêmico, não é? Porque trabalha com a questão da criminalidade, corrupção, e são propostas aí que dividem opiniões. Nessa primeira rodada, eu quero que cada um de vocês analise ou coloque a análise de vocês em relação ao que consideram positivo e negativo na proposta do ministro Sérgio Moro. Doutor Álvaro. Boa noite, Zumara. Boa noite aos telespectadores e ouvintes. Eu diria, em primeiro lugar, que segurança pública e combate à criminalidade hoje no país estão no ápice, né, das discussões, do debate. E por que não dizer que é igual ao futebol, né? Todo mundo entende, todo mundo dá palpite sobre lei penal, lei processual penal, só que não é bem assim. Nós tínhamos uma expectativa muito grande em torno desse prometido projeto do ministro ex-juiz Sérgio Moro, e eu temo que ele venha a frustrar algumas expectativas. Por quê? Porque os pontos positivos que nós temos são pontos positivos que já existem, de certa maneira, em nível geral, tanto nas leis penais como nas leis processuais penais, né? E alguns pontos negativos que eu vejo, eles partem de uma discussão de lei ordinária quando nós temos que discutir, se for para discutir, a Constituição. Sem respeitar a Constituição, qualquer modificação legislativa ordinária, ela se torna inconstitucional. Doutor Diogo, sua análise inicial do projeto. Boa noite, Sumara. Boa noite aos telespectadores. Num contexto geral, eu considero que o anteprojeto é bom, mas deixou a desejar em muitos pontos que seriam cruciais para a melhoria da segurança pública, porque hoje o que se vê em algumas situações é uma falta de efetividade do cumprimento, principalmente das decisões judiciais, das condenações. Muitos criminosos contumazes não ficam presos muito tempo, então talvez teria que ter sido um pouco mais profundo. Tem a questão da reincidência também. Exato, e esses criminosos, vamos dizer assim, é do perfil, é da má índole deles essa vida criminosa. Então, no geral, o projeto poderia ter aprofundado muitas questões, e eu digo que
tanto na investigação criminal como no sistema prisional, o sistema prisional é o gargalo da segurança pública no geral ali, porque é dali que parte as principais ordens para cometer crimes do pessoal que não está preso. Então, eu acho que o foco não precisaria ter, vamos dizer assim, em alguns pontos ele já disse coisas que, como o Dr. Álvaro falou, já estão na lei. Mas, às vezes, principalmente a questão do cumprimento da pena ali, de manter presos, principalmente líderes de facção, que são os que comandam essas células, esses outros delinquentes. Então, eu acho que foi bom, mas poderia ter sido bem melhor. Professor Luiz Fernando. Boa noite, Zumara. Boa noite, ouvintes, telespectadores do PFTV. Um prazer estar aqui, debatedores. De uma maneira geral, me parece que o projeto deixa muito a desejar. Sob o ponto de vista formal, sobretudo, porque o Brasil, talvez podendo viver um momento novo, seria a situação realmente de pensarmos em uma reforma de um novo Código de Processo Penal, que por sinal há 10 anos está em tramitação no Congresso Nacional, um novo Código Penal e também, quem sabe, uma nova Lei de Execuções Penais, que também é uma ótima lei. Sob o ponto de vista de que nós temos muitas leis já, e o problema, sim, está na efetividade delas. Ou seja, ao invés de nós pensarmos em algo em termos significativos de modificações de sistema, nós estamos como se estivéssemos ainda administrando o mesmo remédio ao doente que está em cada vez estado mais terminal. E fazemos isso desde os anos 90. A ideia de enrijecer, encrudecer a lei penal não é um remédio eficaz para os controles de índices de criminalidade. O Brasil já deveria saber disso há muito tempo. Portanto, eu recebo como mais um arremedo em termos de discussões. É bem verdade que tem alguns pontos que devem ser, sim, aplaudidos, mas não sob um ponto de vista isolado, sobretudo quando se tratam de alterações tão substanciais e que, efetivamente, o Supremo Tribunal Federal já analisou questões, muitas delas que estão neste projeto, né? Que o próprio nome ele já é antipático, porque contra o crime, anticrime, todos nós somos. Contra o crime, contra a corrupção, todos nós somos. Agora, como se houvessem leis penais que fossem pró-criminalização, não se trata disso. A questão é que nós temos que pensar mais do que isso, porque é um ponto realmente muito preocupante para o Brasil hoje, nessa lógica de ficar fazendo uma espécie de colcha de retalhos das nossas legislações. Tem hoje a legislação penal, processual penal, mais atrasada da América Latina. Nós temos que sair dessa situação e buscarmos um sistema novo de investigação, de processamento, de recursos, e não algo assim pontual. Reformas pontuais não são o melhor caminho, a meu ver. Doutor Álvaro, o senhor é responsável por uma vara de execuções criminais regional e tem sob sua jurisdição quantos presídios? 12 casas prisionais. 12 casas prisionais. No projeto do ministro Sérgio Moro, a questão carcerária ela não aparece com força. É lamentável, como disse o delegado Diogo, um dos gargalos, né, do processo do combate à criminalidade hoje no país são nossos presídios, né, verdadeiras masmorras medievais, né? Se o projeto dele contempla a ideia do então candidato a presidente que disse que ia amontoar presos, eu queria dizer que amontoados eles já estão, né? Teria que ter uma outra solução, ou seja, nós temos que construir presídios, construir escolas, mas construir presídios. Por quê? Porque nós temos o mesmo sistema carcerário em Passo Fundo, por exemplo, da década de 80, né? Onde nós prevíamos 300 presos e hoje nós temos 1.100 presos, né? Entre aberto, regime fechado e semiaberto. Ou seja, o gargalo da segurança pública é o sistema prisional. Por quê? Porque historicamente as organizações criminosas no país, no Brasil, elas ocorrem de dentro do cárcere, de dentro das prisões. Ao contrário de outros países, a Itália, por exemplo, se organiza através da camorra, da máfia, fora dos presídios. No Brasil é dentro dos presídios. Por isso é que nós esperávamos que esse projeto fosse atacar também e formar uma política nacional coordenada
para enfrentar esse problema. Bom, tem um outro ponto do projeto que é o excludente de ilicitude, que causou polêmica porque chegou a ser dito que era uma autorização para matar. Aí diz respeito ao policial que atua, não é, no seu serviço e pode matar alguém nessa atuação. Como é que a polícia recebeu esse item, delegado? Assim, num primeiro momento, a questão do confronto, isso é uma situação muito delicada. E vamos dizer assim, só quem está ou participou de um confronto que tem condições de verificar, porque às vezes você está numa diligência, se depara com criminosos armados, às vezes com armas mais potentes e letais que a polícia possui, e naquele momento não dá tempo, às vezes, de dar alguma ordem de comando para os marginais e o confronto é instalado. É inevitável. É inevitável. Então, outra coisa é você estar cumprindo o mandado de busca e a pessoa está simplesmente com a arma na mão, não apontando para ninguém. É uma situação diferente. Então, essa questão do risco iminente, que eu acho que é um pouco mais discutível, mas que nem eu digo a posição ali do governador do Rio de Janeiro, que falou que quem está com um fuzil na mão não está para brincar, né? Uhum. Então eu acho que se a pessoa está com uma arma mais letal, não é aquela questão somente do abate, mas... Mas é um item que a polícia recebeu bem? Eu acho que é bem-vindo porque no contexto geral, que nem eu falei, tem casos e casos. Sim. Às vezes tu pode ocorrer num excesso de tu não vê que o criminoso, vamos dizer assim, já tombou e você acaba deferindo mais 2, 3 tiros e que pode ser um excesso. Mas naquele momento, no calor do momento, isso acaba sendo julgado por pessoas que não estão lá. Sim. Então isso é um diferencial. No momento. Tá certo, a gente vai fazer um intervalinho, mas a gente volta em seguida. Estamos apresentando o programa Painel. Voltamos a apresentar programa Painel. O projeto que pretende reduzir os crimes violentos de corrupção e os praticados por integrantes de facções criminais no centro dos debates do programa Painel desta semana. Você ainda pode participar do programa, pode mandar a sua mensagem pela página da UPF-TV no Facebook ou também no WhatsApp. O WhatsApp da UPF-TV é o 984180186 e o WhatsApp da Rádio UPF é o 984180089. Olha, agora são 20 horas e 17 minutos e a gente tem aqui, antes de a gente voltar ao nosso debate, tem uma questão feita aqui pelo Francis Rafael Neto Ferro. Ele é do bairro Petrópolis, aqui de Passo Fundo. Eu vou resumir porque ele pergunta o seguinte, ó. Algo comum a se ouvir falar do projeto é que promoveria maior encarceramento, sendo que os presídios já estão lotados. E a gente falou isso, o doutor Álvaro falou dessa situação. A curto prazo, talvez, me pergunto se não seria ao contrário, com o passar do tempo, já que a possibilidade de ser efetivamente punido e de realmente cumprir a pena poderia fazer com que o meliante declinasse do ato de realizar um crime. Então, gostaria de saber a opinião dos convidados. Em primeiro lugar, respondendo aí, o meliante, como ele diz, o delinquente, ele não pensa na consequência, se tem que cumprir pena ou se não tem que cumprir pena. Ele pensa em praticar o fato. Não é a pena que vai inibir ele de praticar o fato. Essa é a minha posição. Então não vai reduzir, não vai criar essa é a expectativa. Medo. Ainda mais em um sistema carcerário dominado por facções criminosas em que sabemos todos que o gerenciamento criminal vem daí. Enquanto o Estado não retomar ao menos a função de neutralização que a pena tem que ter em relação ao indivíduo, evidentemente que qualquer taxa de encarceramento que ainda, como disse o doutor Álvaro, ainda agravar esse problema, porque me parece que o Supremo já há muito tempo tem discutido isso, as questões carcerárias, né? Nós não vamos conseguir ter um tratamento ainda melhor. Respondendo objetivamente a pergunta do ouvinte, do telespectador, justamente é aquela preocupação
da criminalidade de rua, me parece que um projeto como esse, ele só tem a piorar a situação de criminalidade urbana e não melhorar. É que o que eu vejo, os presídios estão lotados, primeiro porque não há investimento dos governos na construção, mas também é em razão de que as pessoas de má índole, elas não estão preocupadas com qualquer punição. Se elas têm a oportunidade de praticar qualquer crime, elas vão praticar, porque elas não têm medo da punição, vamos dizer assim, do poder punitivo do Estado, porque ele é zero. Tem alguns criminosos que eles preferem ficar presos um bom tempo, praticar um crime, ter uma oferição de dinheiro, principalmente nos crimes envolvendo patrimônio. Eles preferem praticar, por exemplo, um roubo e vamos dizer assim, subtrair 50, 100 mil reais e ficar um ano preso e tendo aquele dinheiro lá bem guardado para quando ele sair ele poder aproveitar. Então eles não têm medo da punição. E cada vez mais se vê, em vez dos crimes e das pessoas diminuírem no mundo do crime, se vê a cada semana com novos criminosos que você nunca tinha ouvido falar. Bom, um dos itens aqui, que é polêmica também, porque já foi discutido pelo STF e vai voltar à pauta do Supremo, que é a prisão em segunda instância. Pela proposta do ministro, o projeto obriga o cumprimento de pena de prisão imediatamente após condenação em segunda instância. Não há um choque aí com a Constituição, doutor Alvan? Na verdade, nós temos a presunção de inocência no artigo 5º, inciso 57, ou o princípio da não culpabilidade, né, como querem alguns, e que realmente lei ordinária não modifica a Constituição. Então nós teríamos que haver aí uma mudança na Constituição. E a mudança da Constituição, e aí eu invoco como cláusula pétrea, né, essa condição de presunção de inocência, diverge totalmente da proposta. Né? E, inclusive tem julgamentos de duas ADCs, 443, se não me engano, 43, e 44, que o Supremo deve julgar agora em 10 de abril. Em abril, né? Então, esse projeto seria inócuo, na verdade, essa questão de execução da pena posterior à decisão de um colegiado, o que já existe na prática, né? Porque se tiverem presentes os requisitos da preventiva, obviamente que o sujeito condenado em segundo grau vai cumprir a pena, né? Até não precisa a sentença de segundo grau para cumprir a pena imediatamente, se tiverem presentes os requisitos que decorrem da prisão preventiva. Exatamente. A questão que o Supremo, ao menos, analisou, eu entendo assoberbado, inclusive. E está dividido, né? A ideia de antecipar um projeto nesse momento, sabendo que no dia 10 de abril nós teremos o julgamento. Duas questões me parecem fundamentais aqui. Primeiro, por que demorar tanto para pautar esse julgamento? A ministra Carmen Lúcia, como presidente, já deveria ter pautado há muito tempo, não pautou. E agora, sabe-se lá por que razão, o ministro Toffoli pauta apenas para o dia 10 de abril e vem o projeto. Ou seja, a questão aqui é, mais uma vez, uma crise de fontes, né, que nós estamos diante, sobretudo. Uma questão constitucional, uma questão em que um projeto considera a posição de dois ministros e não apenas a condição de plenário em que o Supremo se manifestou, levando a crer, e aí a segunda questão fica aqui no ar, em que condições esses presos estão cumprindo pena no Brasil. Se há um projeto de lei que tenta modificar, significa então que, por via transversa, o Ministério da Justiça reconhece que o artigo, do jeito que está hoje, ele não está dando-se cumprimento da maneira que deveria. Senão não se necessitaria, de qualquer forma, a alteração. Eu pego um gancho aí, uma das propostas que eu considero boa é a criação do tipo penal do Caixa 2 eleitoral, que é o crime eleitoral de Caixa 2, que hoje não existe. Então, hoje, os políticos respondem, na verdade, pelo crime de falsidade, né? Só que, como é lei penal, ela só vai valer dali para frente, né? Ou seja, do dia da sanção presidencial. Né? Dizendo o quê? Que para trás, quem praticou o crime de Caixa 2 está isento. Perdoado. Seria um perdão, então. E continuaria a impunidade, que é vamos dizer assim, seria o clamor público vamos dizer assim, que foi exacerbado nas eleições. E o que se vê desse projeto, que ele vai mais pelo clamor público
do que realmente medidas efetivas de segurança. Esse eu acho que é o principal foco. Até porque essas modificações, nós já temos um projeto de Código de Processo Penal desde 2009, já aprovado no Senado, que está tramitando na Casa Legislativa, na Câmara dos Deputados. Por que então não aproveitaram que foram feitas audiências públicas, participaram comissões de juristas? Aliás, aqui em Passo Fundo, inclusive, doutor Alvin. Na Faculdade de Direito. Participamos, inclusive, aqui em Passo Fundo. Passo Fundo foi o único capítulo local... do Tribunal do Júri. Exatamente. O único local do interior do estado que nós tivemos uma audiência pública para discutir o novo CPP. E parece que isso está ao largo, né? Pois é, mas vocês acreditam que possa haver uma mudança disso tudo no Congresso, que possa haver uma compreensão do Congresso de que já há mudanças em curso e a proposta do ministro ela não seja talvez, não esteja no momento adequado? Me parece que não, Zumara, porque a ideia aqui é estratégica de uma mudança à la carte. Uma mudança exatamente aquilo que eu quero, sintomaticamente eu tento modificar nesse ponto, naquele ponto, no outro ponto, que eu acho que aqui estão os problemas. Só que a questão, como eu disse na minha primeira manifestação, é que toda vez que você modifica um ponto sem vincular-se ao todo, você não dá importância ao sistema. E o sistema de persecução processual penal brasileiro está um horror hoje. Ele é vergonhoso para nós que trabalhamos com isso. Para o promotor, para o defensor, para o juiz, porque quando você elabora uma modificação pontual, não se verifica o reflexo disso em todas as outras partes que evidentemente tem. Então, ou nós mudamos a nossa mentalidade penal, ou nós vamos ficar continuando discutindo a mesma coisa que nós fazemos há 30 anos. Eu acho que esse projeto, a probabilidade dele ser aprovado é muito grande, porque ele vem todo com esse clamor social, enfim, e os deputados, a grande maioria dos congressistas, eles não vão querer ter essa primeira pecha num dos primeiros projetos apresentados que eles estão sendo contra o governo. Então eles vão acabar aprovando, só que eu acho que vai demandar das entidades, da sociedade civil organizada, pressionar o Congresso para ter essa reforma mais ampla, principalmente com relação a esse novo Código de Processo Penal. Pois é, a Rosana Tibola, do bairro Santa Maria, está perguntando o seguinte, aproveitando a colocação do professor Luiz Fernando, o que está por trás da proposta do ministro? Eu acho que simplesmente é uma questão de populismo penal, não é nada novo para nós, acho que a grande decepção justamente está aí. Se esperava algo inovador em termos de condução da política criminal nacional, já que se sabe que termina-se um ciclo de governo, né, nitidamente de uma ideologia, e entra-se por uma proposta diferente. Só que eu vejo que a proposta é a mesma dos anos 90. Parece que nós estamos ainda na edição da Lei 8.072 de 90, que foi a Lei dos Crimes Hediondos, e agora quer se revigorar junto a outras mudanças, como, por exemplo, a questão da posse de armas, né, uma flexibilização em relação a isso. Quer dizer, me parece mais do mesmo. Eu não vejo nenhuma inovação e nenhuma novidade nisso. E aonde isso termina, a gente também já sabe, porque nós estamos trabalhando com essa lógica, como eu disse, desde os anos 90. Então, é aquela história que o professor Denis Streck chama de pomada minâncora. Os mais antigos vão lembrar. Aquela pomada mágica que faz com que sumam todos enfim, as intempéries da pele, etc. E dali 2 dias você está com o mesmo problema. Não resolve nada. O problema da segurança pública é um problema complexo, né? Demanda soluções complexas. Quem disser que tem uma solução simplista e única, está mentindo. Bom, a questão do DNA, só para a gente encerrar aqui, delegado, é uma novidade aqui, porque determina que condenados por crimes dolosos com intenção de cometer o delito, não é, serão submetidos obrigatoriamente à extração do DNA no momento do ingresso do sistema penitenciário. Isso. É uma novidade, isso é bom? Sim, é muito bom, porque hoje tem somente essa questão do DNA nos crimes sexuais, e em alguns casos é só nos crimes sexuais que tem a obrigatoriedade de colher. E abrangendo os crimes dolosos vai auxiliar muito a investigação, porque hoje a investigação
tem que evoluir e ir para uma investigação mais técnica, com provas técnicas, que contra a prova técnica não tem outros argumentos. Já a prova, outras provas testemunhais, enfim, isso aí fica muito relativizado. Então, quanto mais possibilidades de provas técnicas, um exemplo que eu cito, as digitais, o exame papiloscópico, depois que o sistema evoluiu, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, os resultados para a investigação são enormes e auxiliam de sobremaneira não só na investigação, como depois no processo, enfim. Bom, a gente vai voltar certamente a debater mais esse assunto. O projeto vai para o Congresso ainda, vai passar por comissões, certamente vai ser modificado e a gente vai nos encontrar novamente para um debate. Agradeço a presença de vocês. O programa está encerrando. Agradeço a sua companhia aí também que participou do nosso programa de hoje. O painel reprisa na UPF TV amanhã, quarta-feira, às 11 horas da noite, e também na quinta-feira, às 10 da noite. Na próxima semana a gente volta e é sempre às terças, ao vivo, às 8 horas. Até lá!